Isaías 51, e o versículo de número 1 adiante. Ouve-me, vós que seguis a justiça, que buscai ao Senhor. Olhai para a rocha, de onde foste cortado, e para a caverna do poço de onde foste cavado. Olhai para Abraão, vosso pai, e para Sara, que vos deu a luz, porque sendo ele só, eu o chamei, e o abençoei e multipliquei. Amém? Aqui nós encontramos na palavra de Deus, no versículo 1, aonde a palavra de Deus diz assim: ouve-me vós que seguis a justiça, que buscai ao Senhor. Olhai para a rocha de onde foste cortado, e para a caverna do poço de onde foste cavado. Sabe o que significa essa palavra? Aqui está dizendo: ouve, vós que praticai a justiça, vós que são crentes, que são cristãos, pare bem aonde você estava. Olha o lugar em que você estava, quem era você no passado e hoje. Veja quem você é. E aqui a palavra de Deus, ela diz assim: olhai para Abraão, vosso pai, e para Sara, que vos deu a luz, porque sendo ele só, eu o chamei, e o abençoei e multipliquei. Interessante essa palavra aqui, que Deus ele manda olhar para Abraão. É interessante que a própria Bíblia nos diz que Deus ele diz que Abraão era o seu amigo. Então a palavra de Deus ela fala bem claramente quando diz: olhai para Abraão. Muitas vezes não é você falar, mas muitas vezes é o seu exemplo. As suas ações vai dizer quem é você. Não é somente a pessoa falar por boca que é bonzinho. Não, é as suas atitudes. É aquilo que você faz ao decorrer do dia a dia, por quem você anda, a maneira de se comportar-se. Mas a Bíblia diz aqui: olhai para Abraão, vosso pai, sendo ele só, eu o chamei, e o abençoei, e multipliquei. Ora, sendo ele só, não. Abraão, ele tinha família. Abraão tinha parentes. Mas ele não estava só no lugar aonde morava. Mas você vai entender porque essa palavra, estando ele só. No capítulo 12, no capítulo 11 de Gênesis, a Bíblia diz que Abraão nasceu em uma cidade por nome de dos Caldeus, conhecida também como dos Caldenses, porque por volta do ano 620, essa cidade de teve uma invasão dos caldenses, e essa terra passou a ser chamada de dos Caldeus. Agora, esse povo que morava nessa cidade era um povo idólatra. A idolatria não era só porque adorava ídolos. A idolatria porque muitas vezes
idolatrava dinheiro, idolatrava a família, idolatrava filho. O maior pecado dessa nação, desse povo, era o pecado da idolatria. Se fulano não for, eu não vou. Se fulano não fazer isso, não vai prestar. Tem a idolatria de todos os tamanhos. E uma das maiores idolatrias dessa cidade era durante ao decorrer da noite. Por quê? Porque aquele povo da cidade de Ur dos Caldeus, quando ficava de noite, ele tinha a lua como seu principal Deus. Eles dobravam os joelhos, faziam oferendas, tudo isso aí por causa de uma lua que via. Então aquela lua era um Deus para aquela cidade. E muitos daquela cidade fazia esse tipo de ações. Todos estavam ali adorando a lua, adorando qualquer coisa. Eles necessitavam de um Deus qualquer para dizer assim: eu adoro esse Deus. Deus com D minúsculo. Mas no meio de uma terra idólatra, no meio de um povo desse, tinha um homem chamado Abrão. Abrão era diferente. Quando Isaías diz assim: sendo ele só, eu o chamei. Não era que significava que ele estava sozinho. Ele estava com familiares, mas ele não adorava ao Deus dos pais dele. Ele era só. O compromisso dele não era com os ídolos abomináveis que estavam ali. O compromisso dele não era, porque meu pai adora ídolo tal, eu vou adorar também. Não, ele era totalmente diferente. Muitas vezes a família, eu nasci assim, vou ter que seguir assim. Não, quem tem compromisso com Deus é diferente. Quem quiser ir, que vá. Agora eu não vou. Abraão era diferente. E agora nos diz a palavra de Deus que o Senhor disse no capítulo 12 de Gênesis: ora, o Senhor disse a Abrão: sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecereis o teu nome, e tu serás uma bênção. Vê só, pessoal. Sai-te da tua terra e da tua parentela. Ou seja, Abraão, sai do meio da tua família, sai do meio dessa terra, para uma terra que eu te mostrarei. Gente, a gente sabe que para uma pessoa deixar a sua cidade, a pessoa muitas vezes ou está desempregado e aparece uma oportunidade de emprego em outra cidade, que é o normal, ou em contrapartida, nós podemos entender que algumas pessoas cometem algum crime numa cidade e, para se livrar, correm para outra cidade. Mas as características de Abrão não eram dessa forma. Ele era um homem de bem. E outra coisa, era um homem rico. A palavra Abrão significa pai exaltado. Ele era rico. E Sarai, sua esposa, que significa princesa, também era rica. Ambos tinham propriedade, tinham casa, tinham tudo. Não faltava nada para eles. Aí a gente fica pensando, simplesmente uma voz: sai-te do meio da tua família. Não era uma decisão fácil, não.
renunciar aos costumes do povo daquela época. Imagine só, os amigos chegando, tu vai para onde? Eu não sei, só sei que eu tenho que sair daqui. Eu imagino quantas palavras contrárias não veio para Abrão. Abrão, tu estás bem do juízo? Porque um negócio desse não aconteceu com ninguém. Porque o normal às vezes a gente pensa assim, se deu certo com fulano, existe a possibilidade de dar certo comigo. Ou seja, se já acontecesse esse chamado com outra pessoa e deu certo, imagino que Abraão dizia, já que deu certo com fulano, vai dar certo comigo. Mas não existe registro nenhum antes de Abraão ter um chamado desse. Então, tudo é pela fé. Aí nós presenciamos o quê? Que quando Deus diz assim, sai-te do meio da tua parentela e da casa do teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Ele tinha que sair. O primeiro propósito era sair. Muitas vezes Deus quer fazer alguma coisa na sua vida, mas a primeira coisa que você tem que fazer é sair do lugar em que você se encontra. Talvez esse lugar que esteja te amarrando, muitas vezes é a prostituição. Esse lugar que está amarrando, muitas vezes é o outro lugar, é alguma coisa que está te impedindo você se aproximar-se mais de Deus. Mas a palavra de Deus, ela fala nessa noite, sai do meio deste povo. Aleluia. Sai do meio, Abraão. Eu quero te abençoar, mas vai depender de você. Porque enquanto que Abraão estivesse no meio do povo, nada ia acontecer. Agora, muitas vezes a pessoa não sai. Eu não vou sair não para não perder amizade. Eu tenho minha amizade, eu tenho um fulano, Deus está dizendo nessa noite, sai do meio deste povo. Gente, o povo da cidade de Ur dos Caldeus não queria compromisso nenhum com Deus. E quem quer ter compromisso com Deus tem que sair mesmo. Se não sair, vai acabar o quê? Se contaminando. Nós temos que sair. Olha, nem todas as pessoas que estão ao nosso lado significa que é de Deus, não. Então nós temos que sair, nós temos que tomar uma iniciativa. Mas tem pessoas que dizem assim, mas eu não faço isso porque minha família, eu não vou deixar minha família. Eu tenho que ficar ali, porque, rapaz, é um compromisso que Deus tem com você. Você tem que tomar uma atitude de fé. Você não pode olhar nem para ninguém, olhar para Deus. O compromisso que Deus tinha aqui com Abraão era com ele. Então Deus disse, Abraão, sai do meio. Se Abraão não quisesse sair, Deus não ia tirar ele de lá não. Ia deixar ele lá mesmo. Mas vê só, pessoal. Versículo 3. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. No versículo de número 2, Deus lhe promete engrandecer o nome de Abraão. Ou seja, ninguém vinha nem falar nesse nome. Não era nem conhecido. Mas Deus disse, eu vou engrandecer o teu nome. Tu vai ser uma bênção. E vou abençoar aqueles que te abençoar. Mas também aqueles que te amaldiçoar, eu vou amaldiçoar. Olha como Deus, Ele tem um compromisso com as pessoas.
Aí versículo 4. Assim partiu Abrão, como o Senhor lhe tinha dito, e foi Ló com ele. E foi Ló com ele. Gente, Deus chamou para a obra Abrão. Deus não chamou Ló. A Bíblia diz aqui: e foi Ló com ele. E era Abrão da idade de 75 anos. Deixa eu explicar quem era Ló. Ló era seu sobrinho. Ló era filho de Arã, seu irmão de Abraão. Quando Arã morreu, Ló passou a ser criado por Terá, que era o pai de Abraão. Quando o pai de Abraão morreu, então eu vou levar Ló para ficar mais gente, né, Sarai? Eu vou ficar Ló. Cuidado, não é para você levar Ló, não. Abrão era para ter saído só. Imagine, Ló dizendo: titio, deixa eu ir, mas você, o quê? Fica aí. Eu não tenho compromisso com você, não. Meu compromisso é com Deus. Cuidado que muitas vezes nós perdemos a bênção, entramos em problemas. Por quê? Porque em vez de a gente fazer a obra de Deus como Ele deseja, que o chamado foi para Abraão, aí muitas vezes a gente diz assim: eu vou levar o Ló comigo. Esse Ló pode ser uma coisa que vai atrapalhar a tua vida. Se fosse para levar Ló, Deus dizia: Abraão, sai da tua terra, vem do meio da tua parentela e traga Ló também. Deus não mandou Abraão tirar Ló para ele, não. A Bíblia diz que Deus disse: é somente o chamado é teu, não é para Ló, é teu, Abraão. Aí nos diz a palavra de Deus que Deus, no versículo 7 de Gênesis 12:7, apareceu o Senhor a Abraão e disse: a tua semente darei esta terra. E edificou ali um altar ao Senhor que lhe aparecera. Gente, no versículo número 10, a Bíblia diz aqui que Abraão desceu para o Egito. Desceu para o Egito a mandado de quem? Foi Deus que mandou ele descer para o Egito? Não. Foi uma decisão própria dele. Eu vou dar uma voltinha lá no Egito. Ele estava passando fome, mas Deus cuida. Cuidado que muitas vezes, quando nós estamos passando por necessidade, tem pessoas que se desviam da fé. Estou passando um aperto tão grande, eu quero mais saber de igreja, sabe de uma coisa, mas antes que eu estivesse lá naquele mundo, cuidado, é perigoso. É melhor sofrer com Jesus. E quando Abraão faltou aqui, a Bíblia diz que teve fome. No versículo 10: e havia fome naquela terra, e desceu Abraão ao Egito para peregrinar, porquanto a fome era grande na terra. Mas Deus não mandou Abraão de jeito nenhum descer para o Egito. Agora Ló também foi com ele. Agora vamos entender. Quando chegou no Egito, aí o que aconteceu? Ele conversando com a esposa dele disse: olha, tu vai ter que dizer que é minha irmã, porque se souber que tu é a minha esposa, eu vou me matar. E os egípcios matavam.
eles têm uma lei severa que é contra o adultério. Mas se a pessoa, a mulher, ela está sozinha, não tem marido, então está certo, é outra história. Então quando viram a Sarai, a mulher de Abraão, aí Faraó disse: quem é essa? Não, é que está chegando aqui. E aquele rapaz ali, é o irmão dela. Aí Abraão tinha que ver a mulher dele agora junto com o Faraó. Veja que doidice. Gente, olha, sabe o que acontece muitas vezes? Quando a pessoa está passando provação, necessidade, ele se torna mentiroso. É melhor falar a verdade. Porque muitas vezes o orgulho é soberba, faz a gente mentir. Eu não vou contar essa história para ninguém do que eu estou passando. Aprimorra. Não vai ter problema. É eu e Deus. Tá certo. Depois tu morre. Tem pessoas que a gente pode compartilhar, conversar. Coisa boa é ter amigos. A gente para conversar. Mas depende do amigo. Porque hoje em dia a gente fala uma coisa para um ou para outro, depois está na boca do povo. Então, o maior segredo é você e Deus. Mas Abraão desceu para o Egito. Aí Deus disse assim: eu vou entrar com providência no meio do Egito. Porque Deus tirou Abraão de um dos caldeus e já lhe fez uma promessa. E lá no Egito, mesmo Abraão fazendo uma coisa errada que não era para estar no Egito, Deus disse: eu vou tirar meu filho do Egito. E nos diz a palavra que quando Abraão saiu de lá do Egito, ele saiu rico. Ele já era rico, saiu mais rico ainda. Aí ele olhou para o sobrinho dele, que era para ter ficado lá em outros caldeus. Olhou para o sobrinho dele, bonitinho: vem cá, vou te abençoar. E deu poder para Ló. E Ló cresceu. Porque muitas vezes o dinheiro faz a pessoa crescer. Fulano antigamente, quando era pobrezinho, né, falava com a gente, né, era aquela maior amizade. Agora só porque comprou um Fusca, agora não fala com ninguém. Menino, só porque está com uma Brasília agora, rapaz, quem era ele, né? Quando vê a pessoa, levanta o vidro, para não ver a cara do outro. Jesus, se tu me der um carro, aí eu vou ser para a tua obra. O irmão está morrendo, precisando ir para o hospital. Liga para a SAMU. A SAMU passa 1 hora para vir. É tempo que o rapaz já morreu. O carro dele não serve para nada. Então eu fico imaginando coisa dessa. Quer conhecer a pessoa, ter poder para aquela pessoa, que você vai saber quem é aquela pessoa. Você vai descobrir, porque, escute só, tem gente que é dominado pelo dinheiro, dominado pela fama, pela posição. Tem gente que é melhor deixar ele só como um porteiro. Meu filho, você vai ser um porteirinho da igreja. Por estar ali. Tá bom? Amém. Eu estou bem feliz. Aí vem outro ministério. Você não é para estar na porta, você era para ser um presbítero, ser um pastor, rapaz. É mesmo, né? Aí cai um pastor, aí de repente é consagrado a pastor. Não fala mais com ninguém. O orgulho cresce. Aí eu fico olhando isso. Porque quando Ló, ele se viu com riqueza, com dinheiro, com posição, Ló agora não era um qualquer não. Ló agora tinha gente ao seu serviço. Tinha pastores que trabalhavam para ele. Aí tiveram um problema entre os pastores de Abrão, os pastores de Ló. E Abrão, aquela pessoa que não quer confusão com ninguém.
Aí Abraão chegou para Ló e disse: olha, vê só, vou fazer um negócio. Se tu escolher a direita, eu vou para a esquerda. E se tu escolher a esquerda, eu vou para a direita. Não quero problema não. Quem é de Deus evita problemas. Não briga dois se um não quiser. Olha aí, Ló provavelmente ele queria problema. Abraão disse: não, faça o seguinte, escolha para onde você quer ir. Você quer ir para onde? Você quer ir para ali? Se você for para ali, eu vou para esse lado, não tem problema nenhum. Aí Ló começou a olhar agora as campinas do Jordão, toda bonitinha, um verdinho, olha, aquela coisa bem linda lá na campina do Jordão. Aí Ló disse: eu vou me separar, eu vou para ali, para a campina do Jordão. Escolheu um lugar bem privilegiado. E Abraão ficou na terra seca. Mas entenda só, você pode estar numa terra seca, um lugar difícil. Você pode estar num lugar desse assim hoje, mas você é promessa de Deus. Ainda que você esteja ali, o negócio não é o lugar, o negócio é se o lugar tem a presença de Deus. O lugar pode ser onde for, mas se tiver a presença de Deus, está bom demais. Não tem lugar melhor do que esse. Às vezes a pessoa diz assim: mas tu está ali, está em tal canto, mas o que vale é você ter a presença de Jesus. Aí nós encontramos que Ló foi para a campina do Jordão. E olha só como Ló era. Ele estendeu a sua tenda, foi estender na tenda, até que ele ficou assim, vizinho de quem? Do povo de Sodoma. A Bíblia diz que eram grandes pecadores contra o Senhor. Aí Ló agora deixou. Meu Deus, queria arrepiar agora de eu falar, viu? Tem muita gente que está deixando a companhia de Abraão para se juntar à companhia do povo de Sodomita. Cuidado, veja a amizade com quem vocês estão procurando. Tem tanta amizade boa que as pessoas estão deixando de ser amigo de uma pessoa de Deus para se encostar com um povo que não tem compromisso com Deus. Isso é um perigo para a sua fé. Porque enquanto Ló estava junto de Abraão, ele estava seguro. Qualquer coisa, Abraão é como se fosse um pai para ele, estava ali junto dele. Mas quando Ló deixou a companhia de Abraão, os amigos deles agora foram o povo de Sodoma. Como é que a pessoa deixa a amizade de um homem desse, de estar ao lado de um homem desse, para estar ao lado do povo de Sodoma? Gente, pelo amor de Deus, tem pessoas que eu não sei o que é que tem na cabeça. Imagine só. É melhor você estar sozinho, meu filho. É melhor você estar só do que juntar com pessoas erradas. Aí ele fez, e outra coisa, e Ló tinha família, Ló tinha filhos, Ló tinha filhas. Se fosse só por ele, estava bom. Mas ele encostou a sua família junto com quem não tinha compromisso. Aí imagine só, deixar essa amizade de quem, rapaz? Tem muita da gente que largaram a amizade boa, amizade que desejaria o seu bem, deixaram essas boas amizades para ficar com gente errada, e depois quebra a cara, e aí o problema, só arrumando confusão. Agora veja só, nessa altura do campeonato houve guerra, 4 reis contra 5.
E entre esses reis, o rei de Sodoma também estava incluído nessa briga toda. Numa brigaiagem medonha que Ló não tinha nada a ver. Mas nessa confusão toda, o que foi que aconteceu? Ló estava morando em Sodoma. Pegaram Ló e sua família e levaram tudo. Entrou numa confusão que não era para estar. Por quê? Deixou de ficar junto de Abraão. Aí ele entrou numa confusão que não era dele, tinha a ver com o rei de Sodoma, o rei de Bera, deixa eu ver aqui, que foi o rei de Siná, de Eleazar, né? Kedorlaomer, eita que nome feio, né? Kedorlaomer, isso é nome bonito para colocar nas crianças hoje em dia, né? Não é? Kedorlaomer, né? Que nome é esse? Então eles fizeram guerra a Bera, rei de Sodoma, e Bisa, rei de Gomorra, e a Sinabe, rei de Adimá. Eu estou no capítulo 14. Fizeram guerra. Aí um pau soprou para Ló. Aí veio um e disse: Abraão, está sabendo que teve uma guerra de 4 reis contra 5 e pegaram também o teu sobrinho. Ele disse: o quê? E o que é que ele tem a ver com isso? Ele entrou no pacote também. Está vendo só o que é que acontece quando a gente deixa amizade boa? E quando acontece confusão, mesmo sem você, não tem nada a ver, você entra no pacote também. Olha só o que aconteceu. Aí agora Abraão disse, preparou 318 e foi para a batalha. Abraão, né? Aqui era Abraão. Abraão podia dizer o quê? Eu não quero nem saber, olha. Aqui ao meu lado não faltava nada, dormia a hora que queria, não faltava nada. Separou de mim porque quis. Agora eu quero nem mais saber dele. Mas a atitude de Abraão foi essa. Quando ele viu que o negócio engrossou para o lado do sobrinho, Abraão armou os soldados 318 e foi para a guerra. Abraão não queria nem saber de quem era o responsável da guerra. Ele queria resgatar de novo o seu sobrinho Ló. Agora eu pergunto, Abraão não era para estar livre disso, gente? Não era para estar em casa, mas sossegado com a sua família. Agora Abraão inventa agora de amar 318, arriscando a sua vida, entrando em uma confusão pesada, de 9 reis, guerreando, briga para lá, e Abraão foi lá enfrentar. Tem muito Ló aí que bota os seus pais em cada lugar. Sangue de Cristo tem poder. Agora por causa de quê? Que Ló era para Abraão ter deixado o Ló, não estava. Mas não diz a palavra que Abraão foi lá e resgatou Ló. Tirou Ló daquele lugar. Queria nem saber dos outros. Mas teve um rei. Olha o nome dele. Olha o nome dele aqui. Bera e Bisa. É cada nome, né? Bera era o rei de Sodoma. Bisa, rei de Gomorra. É quase outro nome, né? Que estes, quando viram Abraão, eu imagino esses reis, né? Homem corajoso, esse Abraão, homem bonito, né? Aí ele chegou, foi fazer um acordo com Abraão.
Abraão, tu faz o seguinte: vamos fazer um negócio, cuidado com determinado negócio. Olha, tu me dai para nós as almas, o povo que estava lá, ao comando de Abraão. Tu me dás essas almas, estes homens que estão aí, e eu vou te enriquecer com fazenda, com riqueza, olha, com ouro. Eu vou te abençoar de uma maneira extraordinária. Me dá somente essas almas. Abraão disse não. Aleluia. Eu levantei a minha mão ao Senhor, possuidor dos céus e da terra. Nada do que é teu eu não quero, para que tu não venha dizer: eu enriqueci Abraão. Cuidado que muitas vezes a gente recebe oferta hoje, mas durante toda a vida a pessoa vai dizer: hoje ele é o que é por causa de mim, hoje ele tem isso porque eu enriquei. Abraão não queria ser rico da boca de Sodoma, ele já tinha promessa de Deus. Então, se você tem promessa de Deus, espere por Deus. Uma das coisas que me chama a atenção aqui nessa palavra, que Abraão tinha compromisso com Deus e tinha visão. Porque muitas vezes nós recebemos uma promessa, porque Deus, ele disse que ia abençoar Abraão. Aí depois aparece esses dois homens aqui, se era homem, não sei, né? E queria enriquecer Abraão. Aí tem gente que não vigia na terra. Eu recebi a promessa, está se cumprindo hoje. Vai com essa. Cuidado que o diabo muitas vezes ele faz isso. Sabe que você tem promessa de Deus, sabe que você tem compromisso com Deus, aí, já que tem uma promessa, aí pronto, aí aparece uma pessoa que não foi mandada por Deus para atrapalhar a tua vida. Tenha cuidado, gente. É melhor esperar no Senhor. Quem espera no Senhor sempre alcança. Mas os dias vão passando. Abraão resgata Ló daquele lugar, do meio da briga, do meio da confusão. E o que é que Ló podia fazer? Ficar de novo ao lado de Abraão. Ele ficou? Ficou não. Ele voltou, foi para Sodoma de novo. Tem gente que só o sangue do cordeiro. Porque se Abraão arriscou a sua vida com 318 soldados, foi resgatar Ló de uma confusão. Qual era de Ló? Eu nem quero nem mais saber daquele lugar onde eu estava. Mas Ló ainda deu preferência. Você me tirou de lá, mas eu vou voltar de novo para lá. Aí a gente fica sem entender. Imagina Abraão dizendo: rapaz, tanta confusão que teve. Eu peguei os 318, eu fui lá, resgatei você, e tu ainda quer ir para lá de novo? Eu quero ir para lá. Cuidado, pai e mãe, com as decisões dos filhos. Quando uma filha muitas vezes se interessa por uma pessoa, aí, maninha, eu estou gostando de fulano, o que é que a senhora diz? Ela quer muitas vezes a tua palavra, e em cima da tua palavra, passar na tua cara depois, se não der certo. Nós temos que ter cuidado, porque tem muitos filhos que são muito desobedientes. Aí fica: olha, o que é que eu vou fazer? Quer que eu faça o quê? Diga. Eu fico com fulano, a decisão é tua. Deixa o filho quebrar a cara. Abraão era para ter deixado Ló lá, mas foi ele que foi buscar Ló e trouxe Ló de um dos caldeus para arrumar problema.
resgatou Ló, fez tudo, deixou a família, resgatou Ló daquela situação. Mas mesmo assim Ló não queria se afastar dos amigos de Sodoma. Deixa eu dizer um negócio para vocês: tem muitos filhos ingratos e filhas ingratas que colocam os seus pais, a sua família para trás. Tem muitos. Só quer saber de amigos. Eu vou dar um conselho para os pais. Você tem duas coisas para fazer. Tem a número 1 e a número 2. O número 1 é a melhor. Se você for falar com um filho seu ou com sua filha, e no momento que você estiver falando, ela estiver assim, ou ele mexendo no celular e você falando, pode falar, essa pessoa não quer te ouvir não. Sabe o que você faz? Fica calado, se saia junto dele ou junto dela. Número 2, não faça isso não, mas vontade não falta. Na hora que é falar com o filho ou com a filha, quando tiver com o celular, aí você pega o celular, vem aqui, abra a boca, você agora vai comer o celular. Porque dá uma raiva um negócio desse. Minha gente, nós somos, eu fui criado, a nossa irmã também, no tempo de nós, não tinha esse negócio de rede social não. Sabe qual era a rede social? Era muitas vezes o vizinho sentar ali na porta, ali depois do café, depois da janta, está tudo conversando. Os filhos antigamente tinham tempo para os pais. Tomava a janta, era todo mundo junto ali conversando. Mas hoje, muitas vezes a mesa está, os filhos, está tudo junto, tem filho, tem tudo, mas é tudo conectando no celular. Tua mãe está tão pertinho de tu, falando com você, e você falando com uma pessoa lá de São Paulo. Quer dizer que a tua mãe não representa mais nada para você, os pais não representam mais nada. Gente, eu não sei que mundo é esse, aonde é que a gente vai parar. Mas vamos continuar. Deus, ele manda olhar para Abraão, porque Abraão estava só lá no Ur dos Caldeus. Olha, a maior solidão não é você estar dentro de um quarto isolado, não. O pessoal diz assim, aquilo ali está com depressão crônica, velho trancado dentro do quarto, preso. A maior solidão não é essa não. Podia até ser, mas não é. A maior solidão é você estar no meio de uma multidão de pessoas e você não encontrar um que lhe dê a mão. Tem gente que diz, eu tenho tantos amigos. Tem, mas na hora da precisão procura um. Se cair na cadeia, tu vai ver quem vai chegar de um amigo teu. Então, às vezes, a pessoa tem que botar isso na cabeça. Pai e mãe tem que ser as primícias. Primeiro Deus, segundo seus pais. A família, que é a base de tudo. Mas muitas vezes se ilude. Eu tenho muitos amigos. Tem pessoas que dizem assim, eu tenho mais de 5 amigos. Não, onde é que tu tem tanto amigo desse jeito, hein? Não, eu tenho na rede social, eu tenho mais de 1000 seguidores. E eles é seguidores, A pessoa para me seguir, para não me dar nada, fique lá mesmo. É o que eu vejo o pessoal, eu tenho tantos amigos. Não, minha gente. Amigos é aquele que está ao seu lado, que dá a vida por você, que chora junto com você. Amigo é desse, feito Abraão, que deixou sua família. Fica aí, Sara, fica aí. Nosso sobrinho entrou em uma confusão e eu vou lá. Amigo é desse,
que deixa os seus afazeres para lutar, para salvar aquela pessoa. Mas Ló não reconheceu um amigo que tinha, porque ele era para ter voltado logo. Eu não quero nem mais saber daquele lugar, eu vou voltar, eu vou ficar na companhia de Abraão. Ele que me deu a mão, ele que me dava de comer, eu vou ficar com ele, eu vou seguir os conselhos de Abraão, então eu vou ficar com ele. E a tua fazenda, Ló, fique para vocês aí, povo de Sodoma, pode comer tudo aí, eu vou ficar ao lado de Abraão. Mas a troca de amizade, qual foi o fim de Ló? Nós sabemos que Deus destruiu a cidade de Sodoma e Gomorra. O fogo acabou-se aquela cidade. E a riqueza de Ló foi para onde? Acabou-se tudo. E ele terminou aonde? Numa caverna. O fim de Ló não era para ser dessa forma. O fim de muitas pessoas estão sendo dessa forma hoje. Quantos filhos e quantas filhas bonitas, de boa família, tem estudo, tem tanta coisa, vê onde é que estão agora? Uns já estão mortos, outros estão na cadeia, outros levaram bala nas costas, outro perdeu perna, outro tanta coisa que aconteceu, porque não quer escutar pai e mãe, então aprende em consequência. Valorize as pessoas que te querem bem. Quando uma pessoa mandar uma mensagem para você, bom dia, essa pessoa significa que lembrou-se de você. Retorne, bom dia. Se alguém perguntar a você como você está, significa que houve uma preocupação daquela pessoa com você. Eu estou bem. O que é que acontece hoje em dia? Que tem muitos filhos, ainda bem que aqui não tem, passa, se possível, 1 mês, 2 meses, não fala com o pai, não fala com a mãe, não procura nem saber como aquela pessoa está, mas quando liga tem dinheiro no Pix? É para mandar tanto que eu estou precisado. Não tem outra música não. É o que eu vejo por aí nos dias atuais. Não pergunta se a pessoa, como é que está, se a pressão está alta, se está baixa, como é que está. Problema de. Sabe como é que é a pessoa? Ela vai chegando doença de todo tamanho, é dor de coluna, é tanta coisa. Aí, como é que está fulano? Pergunta não, pergunta se tem dinheiro. Porque há muita gente hoje não estão gostando das pessoas, estão gostando de dinheiro. A verdade é essa, as pessoas estão iludidas por dinheiro. Dinheiro hoje está dominando muita gente. Está valendo mais do que pai, do que mãe, do que avô, do que avó. Dinheiro hoje está valendo muito para aquelas pessoas que não têm compromisso com Deus. Voltando um pouquinho atrás, a mensagem para nós finalizar. Quando Ló era pobrezinho, não era mais amigo de Abraão? Não era mais próximo dele? Depois que ele rico, teve fazenda, ele, a primeira coisa que fez, separou-se de Abraão. Se ele tivesse na humildade, pobrezinho lá no canto, ele estava junto com Abraão até hoje. A história de Ló não era ser essa, que ele morreu numa caverna. A história dele podia ser outra. Mas por quê? O dinheiro, a fama, a posição faz com que o homem muitas vezes vá por outras diretrizes. Mas guarda essa palavra. Valorize quem te quer o bem. Ame sempre. Libere o perdão. Mesmo para aquelas pessoas que nos ofendem. Não carregue nada no coração. Porque o coração nós temos, a Bíblia diz 5:8 de Mateus,
que só os limpos do coração verão a Deus. Buscar o Espírito Santo cada vez mais. Nós temos que fazer tudo isso, porque existe lá na frente uma promessa gloriosa, e para a gente chegar lá, a gente vai ter que passar por muitas coisas. Passa por humilhação, passa por sofrimento, e não é nada fácil. Mas o bom é você nunca desistir da promessa de Deus. Amém? Vamos ficar de pé, fora 2 minutos para as 9. Senhor Deus e meu Pai que está no céu, Deus, eu te peço nesta noite, Senhor, através do teu Espírito Santo, Senhor, meu Deus, eu te peço que nada, Senhor, venha me separar de tua presença, Senhor. Que o dinheiro, que a fama, todas estas coisas, Senhor, não venha, Senhor, encher o meu coração, Senhor. Pois não é disso que eu preciso, não, Senhor. Mas o que eu preciso é do teu Espírito Santo na minha vida, Senhor. Porque não adianta, Senhor, ter muita coisa e não ter o teu Espírito Santo. Então eu preciso, Senhor, cada vez mais da tua presença, Senhor. Então, Senhor, sou o teu povo, Senhor, que escutaram essa palavra, Senhor. Leva-nos em paz para a nossa casa. Nos conceda um bom descanso na tua presença, Senhor. Em nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus, nosso Pai, e as consolações do Espírito Santo esteja com toda a igreja, hoje e para sempre. A igreja diz: que Deus abençoe.